Brasília está estremecendo! Foi um dia muito difícil lá em Brasília, dia conturbado. Brasília estava em chamas. Avisei aqui no vídeo de ontem que aconteceram duas coisas. Primeiro, tem uma briga aí enorme na extrema-direita por conta da vaga para o Senado em Santa Catarina. E a segunda é que Hugo Motta e agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os dois com o rabo muito preso com investigações aí de corrupção, e tô falando aí de esquemas bilionários, os dois resolveram partir para cima do governo Lula. Por quê? Porque o Lula anunciou aí que ele vai começar a brigar para diminuir os impostos para a classe média e para os mais pobres, que o PT tem que começar a falar os pobres, porque tem que começar a ver na comunicação que classe média, a grande maioria, principalmente as pessoas que são mais despolitizadas, apolíticas, essas pessoas não se consideram pobres, até se ofendem quando são chamadas assim. E a gente tem que saber se comunicar. Então, as medidas do Lula, para quem ganha, zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, diminuir muito para quem ganha até 10 mil por mês e aumentar imposto para bilionário, são medidas que são para a classe média, porque os mais pobres já não pagam imposto de renda porque já está zerada a alíquota. Então, o Lula começou aí a brigar por isso e os bilionários não gostaram. O Lula, por decreto, ele aumentou o IOF. O IOF é muito utilizado pelos bilionários para fazer investimentos no exterior. E em um mês arrecadou 1 bilhão. Há na Constituição um artigo que diz que os decretos do governo, não podem ser ali sustados pelo Congresso Nacional, a não ser que o governo extrapole as suas atribuições. E há também na Constituição artigo que diz que o governo é quem decide ali sobre a alíquota de impostos, não é o Congresso. Então o Lula poderia, e pode, e fez, aumentar o IOF. Acontece o seguinte, o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, apavorados aí com o Flávio Dino, eles pautaram ali, eles usam isso como desculpa, mas a verdade é que os bilionários estão ali por trás dele querendo dar golpe no Lula. E aí eles pautaram ali para assustar o decreto do Lula e ganharam com 378 votos. Para você ter uma ideia, uma votação ilegal, o Congresso Nacional não tem essa atribuição de sustar esse decreto. Então uma votação de um decreto parlamentar ilegal teve mais votos do que o necessário para impeachment. São necessários 342 votos. Então foram aí 36 votos a mais do que o necessário para impeachment, 378. Foi um recado ao Lula, se a gente quiser a gente te derruba na hora. O Lula pode recorrer ao STF porque ele já foi avisado por inúmeros juristas que ele vai ganhar. Porque o que o Congresso Nacional fez é inconstitucional. Além disso, o Senado ainda aprovou aumento na conta de luz e ainda aprovou o aumento do número de deputados no Brasil. Então agora vamos sustentar 18 vagabundos a mais a partir de 2027. Teremos, em vez de 513, serão 531 deputados no Brasil. Obviamente, colocar ali deputados mais em estados onde tem aliados do Arthur Lira, do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre. Então, vários estados aí terão deputados a mais a partir de 2027 e, obviamente, isso vai gerar mais gasto. Então, ao mesmo tempo em que eles falam, olha, Lula tem que cortar gastos, eles aumentam os gastos. Então, é igualzinho o filme de 2015 do Eduardo Cunha se repetindo agora. Em 2015, eu lembro que o cenário era muito menos arisco para Dilma do que é hoje para o Lula, mas muitíssimo menos, infinitamente menos, e o governo tinha muito mais margem de manobra. Porém, o governo começou a escutar aquela esquerda que a direita gosta. E começou a falar o quê? Pô, vamos peitar o Eduardo Cunha, vamos para cima. Em menos de 6 meses aí, a Dilma sofreu o golpe. Impeachment sem crime é golpe. O Lula já foi avisado que, olha, pode ter golpe contra ele, sim. Eis que na Globo, os jornalistas da Globo News e os jornalistas da Globo estão em euforia, porque eles dão a notícia de maneira que eu vejo até gente da esquerda aí, ratos saindo da toca, dizendo o governo é fraco, o governo é ruim, esse governo é muito fraco. Faz menos de um mês que 315 deputados, que é quase aí o que precisa para o impeachment, é mais do que o necessário para votar, para mudar a Constituição, 315 deputados votaram ali numa votação para anular o processo do golpe e dar ali liberdade total e impunidade total a quem tentou matar o Lula. Então saiba que dos 513 deputados, 315, numa votação nominal, disseram, olha, quem tentou matar o Lula tem que ser inocentado. Esse é o nosso Congresso. Então qualquer pessoa que se diga de esquerda, que comece com a análise de que, olha, ou que se diga progressista, ou até de boa intenção,
que diga que, olha, o governo é fraco. Não é o governo que é fraco. O Congresso Nacional é nazi-fascista e ainda assim, esses que são do chamado centrão, que é o direitão aí, eles têm por trás deles empresários bilionários e ainda que querem, obviamente, ferrar com o Lula e não querem que o Lula leve aí a cabo o seu plano de fazer com que eles paguem mais impostos para as pessoas de classe média e mais pobres pagarem menos. Além disso tudo, ainda temos o fato de que esses parlamentares são bandidos e tem investigações aí que estão chegando em empresários, aliás, em bandidos, em comparsas dele, que são ali quem tem empresas de fachada que são usadas para roubar dinheiro público. Então tem tudo isso aí que em 2015, contra Dilma, eram lá os empresários, era lá um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, tinha investigação, só que a Dilma tinha mais poder para manobrar e para fazer o tomar lá da cá com o Congresso. Por quê, Thiago? Porque exatamente em 2015, com a Globo aí comemorando muito, o Eduardo Cunha passou a aprovar uma série de mudanças na Constituição que davam para o Congresso Nacional emendas só dos deputados. E aí o governo, todas as emendas passaram, ou muitas emendas passaram a ser impositivas. Antes disso não existia emenda impositiva. O governo liberava emenda para o Congresso se quisesse. Então tinha como fazer o tomar lá da cá e o governo ofereceu, olha, esse ministério vai para tal partido, valia muito. Hoje não. Chegou num nível aí que faz 2 meses, o Lula trocou um ministro, o das comunicações, e o líder do União Brasil não quis ser ministro. Era inimaginável até 2, 3 anos atrás alguém falar, olha, eu prefiro ficar no Congresso Nacional como deputado, não é nem senador, deputado, como líder do meu partido, do que ser ministro de uma pasta aí, e não estou falando comunicação que é SECOM, comunicação do governo, e sim comunicações que fala aí com redes sociais, fala aí com a Anatel, fala com as operadoras, enfim, comunicações envolve telecomunicações e tudo. E em vez de ser ministro, preferiu ser deputado. Por quê? Porque eles roubam tanto os deputados, eles têm uma verba tão grande para roubar, que o cara não quer ser ministro. Chegou nesse nível. Então, enquanto os jornalistas estão aí culpando Lula, falando que o governo é fraco, de repente, tô aí vendo, e aparece Miriam Leitão. E falei, vixe, senta que lá vem história, essa aí vai detonar, deve estar em polvorosa Miriam Leitão hoje, porque se as jornalistas, que boa parte da esquerda considera progressistas, estão aí extremamente felizes com o fato de que estão ameaçando golpe no Lula, de que ontem chegou aí, até eu vi jornalista sorrindo, dando a notícia de que, olha, a ministra da articulação, que é a Gleisi Hoffmann, ligou para o Hugo Mota e ele não atendia mais o telefone. O Haddad, ministro da Economia, ligou para o Hugo Mota, ele não atendia o telefone. Ele mandou mensagem para o Hugo Mota e o Hugo Mota vazou para essas jornalistas que, eu nem respondi, deixei ele falando sozinho. Não fala mais com o governo. Teve jornalista da Globo sorrindo, dando notícia de que, olha, o governo está de joelhos hoje. Aí você vê, pô, que coisa. E aí, culpando quem? O governo. Viu um cara de esquerda aí, não vou citar nomes aqui, que eu não sou aí, não faço aí cultura do cancelamento com gente de esquerda, mas viu um cara de esquerda famosíssimo, que inclusive estava pleiteando cargo no governo Lula, chegou a ter cargo no governo Lula, foi candidato a deputado aí pela esquerda, falando que o governo vai mal. E 2026 está logo aí, é hora do governo ver alguma coisa. O governo tem que começar a ir bem. E olha, a articulação com o Congresso é parte do governo ir bem. Aí você fala, peraí, menor taxa de desemprego da história, maior massa salarial da história, aumento real do salário mínimo todos os anos, já zerou imposto de renda até 2 salários mínimos, tá brigando aí para aumentar imposto para bilionário e zerar aí para quem é mais pobre, todos os números econômicos aí excelentes. O Brasil, se você não sabe, eu vou te dar a notícia, foi o 2º país do mundo que mais cresceu nesse trimestre. O Brasil bate recorde e vira a 2ª economia que mais cresce no mundo, só atrás da Irlanda, tá? Aí você vê, e tem gente falando que o governo vai mal. Pois bem, eis que chegou a Miriam Leitão, eu falei, pô, senta aqui, lá vem história, né? Agora vai, essa deve estar feliz. Lembrando que o Paulo Henrique Amorim chamava a Miriam Leitão de urubóloga. Lembro que uma vez ele fez um vídeo falando que o espaço que a Miriam Leitão tem na CBN, que é a rádio do Grupo Globo, na Globo News, ela também tem espaço comentando de manhã na Rede Globo em TV aberta e tudo mais, o espaço que ela tem. Em 2017, data do vídeo do Paulo Henrique Amorim, valia 10 milhões de reais por mês, se fossem ali anunciantes naquele espaço, que era muito tempo aí para ela, e ela só detonava o PT.
Pois bem, eis que agora, vou te mostrar aí, você vai ver. Tem Miriam Leitão, quem imaginaria, né? O Brasil era assim, uma matéria controversa, o IOF aumentar, mas o problema é que o Congresso não poderia fazer, segundo todas as minhas apurações, não poderia fazer um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do governo sobre aumento de alíquotas de imposto, porque isso é prerrogativa exclusiva do Executivo. Então, ele só pode fazer um projeto de decreto legislativo quando o Executivo está exorbitando de suas atribuições. Mas, nesse caso, não. O que está acontecendo é o contrário. Então, o governo ele pode ir à justiça, sim, para reverter essa derrota. Mas, até agora, não tomou essa decisão. Eu acho que, se ele não tomar essa decisão, mostra que ele está com medo do Congresso. E isso é muito ruim, se ele tiver acuado diante do Congresso. A votação foi 383. Muita gente não 5 a mais do que eu falei. Ainda votando online, mas o fato é que essa foi uma grande derrota do governo e já se esperava que no EF sim, mas veja que o Davi Alcolumbre, senador, falou também da medida provisória, aquela medida provisória que aumenta o imposto de quem tem que pagar mais, como BET, as fintechs grandes, enfim, isso já é outra matéria, mas ele já deu um sinal ali naquela fala, Ana Luísa. Ô Miriam, esse tipo Calma de que tem mais Miriam Leitão aí, já vou mostrar, tá? Isso é metade. Tava só aquecendo aí a Miriam Leitão, e eles falam, caramba, de tudo que podia fazer, porque as progressistas aí da Globo, e vi aí jornalistas até parte da chamada esquerda aí, preferiu focar em o governo Lula é fraco, o governo Lula é ruim, o Lula não sabe articular. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita que quer saquear o Brasil, e falou!